Nós vamos falar de saúde, nós vamos falar de bem-estar, vamos falar de atividades físicas, porque dentro do nosso ciclo de entrevistas com os professores dos cursos da AEMES, hoje eu recebo o pessoal de Educação Física, coordenadora do curso, professora Débora Bento Hortêncio de Oliveira, e também o ex-aluno e professor da AEMES agora também, meu amigo Paulo Afonso Santos. Professora Débora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Espero que a gente possa trazer bastante informações, a importância do nosso curso, né, para o profissional de hoje em dia, e também podemos aí fazer essa troca interessante sobre o exercício, a alimentação saudável e o que o curso de Educação Física pode oferecer. Maravilha! Bom, vamos começar com o Paulo Afonso, e o grande. Olha, Paulo Afonso, você teve aí, né, a sua formação, se eu não me engano, em 2020, né? Exato. E agora, 2025, você regressa para a AEMES como professor. Pois é. Conta um pouco dessa história, como como é que foi o curso de Educação Física para você, e agora você já colhendo aí os louros também, né? Perfeito. Mais uma vez, bom dia, muito agradecido pela oportunidade. O início foi aquele testezinho, né, se ambientando com a nova proposta, saindo do ensino médio e indo para o ensino superior. Mas o corpo docente foi muito... Você já gostava de esportes? Já era praticante, já aqui do estado, já participei de vários campeonatos, né? E nessa transição do ensino médio para o ensino do docente, né, no ensino superior, tem uma diferença grande ali de vivência, né? E o corpo docente da AEMES foi muito acolhedor comigo, foi muito atencioso. E, poxa, hoje está sendo um desafio diferente, uma vivência totalmente diferente, está do outro lado agora, né? Mas eu tô tentando trazer, agregar uma nova docência, um novo estilo de didático, algo mais leve, né? Com essa dinâmica um pouco mais solta. Hoje, dentro da atividade de educação física, de educador físico, você está trabalhando só em um ponto, está trabalhando em outros lugares? Então, eu estou trabalhando em 3 instituições. 3 instituições? Exato. A educação física, né, te levou, né, para 3 instituições, a vida do professor. Tem que se desdobrar. Eu estou trabalhando na SEMEAR, com ensino fundamental 2 e médio. Estou trabalhando no projeto Futebol de Rua, que é um projeto social, que a gente atende 2 escolas aqui do município. E agora em 2025, estou aí na AEMES, pegando esse desafio novo aí de formar essa galera. Bacana. Professora Débora, ouvindo, né, tudo isso que o Paulo Afonso está contando para a gente, como é um leque grande essa área de educação física, né? Não é simplesmente o professor que se forma e vai dar aula de educação física, né? Existe um grande leque, né? A educação física, ela tem como é que fala, muitas pessoas acham que é somente você dar aula em escola. Sim. A educação física, ela tem 2 áreas, que é a licenciatura, que é a área escolar, e o bacharel, que é a área fora da escola, que aí entra o contexto de academias, contexto na área da saúde, projetos esportivos, recreação, ginástica laboral, reabilitação, tudo isso entra também na educação física. Então, hoje, dentro da AEMES, nós temos as 2 formações, a licenciatura e o bacharel. Então, é um amplo muito grande, né? Você trabalha tanto na área da educação, mas também você trabalha na área da saúde, né? Do bem-estar. Então, nós estamos aí muito em alta, né? As academias, a vida fitness. Então, é uma gama muito grande que a gente consegue trabalhar. Então, você não fica amarrado só em uma coisa. Por exemplo, que nem o professor Paulo. Eu também já atuei, eu atuo em escola também, estou na faculdade, mas eu atuei também muito tempo em academia, dei aula particular de natação, de hidroginástica, e aí você trabalha muita coisa. Então, não é só fechado, por exemplo, só dentro de uma sala de aula, numa escola ali. E também tem esse contexto do ensino superior. Por exemplo, eu formei, eu fiz as 2 formações, bacharel e licenciatura, fiz pós, e eu fui para o mestrado, já para seguir a carreira acadêmica mesmo, de professor universitário. Gosto muito da área da pesquisa, que é uma outra área que a educação física também carece bastante, que é a pesquisa científica, artigo científico, a área de pesquisador, que é uma área muito importante,
Porque é através desses estudos que a gente consegue trazer a prática melhorada para essas pessoas, tanto para o profissional, tanto também para aquele que está praticando o exercício em si. Bom, a professora falou que tem várias áreas, né? Bom, a gente encontra então o professor de educação, o educador físico, O correto é profissional de educação física ou professor de educação física. Tá. Então, o professor de educação física, a gente encontra ele nas academias. Ponto. Ali dentro da academia, os dois podem responder, ou Paulo Afonso, enfim. Dentro da academia, qual que é a atividade do professor de educação física dentro da academia? O professor dentro da academia, primeiro ele é o profissional habilitado e capacitado para que ele possa passar toda a instrução para aquele aluno. Então, nós temos ainda estagiários, pessoas que não formaram ainda, que eles são acompanhados por um profissional, que ele é credenciado no CREF, que tem que ter o CREF, né, que é o do conselho, do nosso curso. E aí ele que vai orientar e instruir todas aquelas pessoas que, além de estar trabalhando junto como estagiário, ser instrutor também. Ele pode atuar tanto como dono da academia, ele pode atuar como o responsável técnico, a gente fala. Porque tem que ser um professor da área para poder assinar? Tem que ser professor da área, porque tem que ser um responsável técnico. Então, qualquer coisa que acontece dentro da academia, em responsabilidade, por exemplo, acontecer um acidente, alguma coisa, é esse responsável que ele caia em cima dele. Então, a gente acha que é coisa simples. Não é. Você tem uma responsabilidade muito grande sobre tudo aquilo que está acontecendo dentro da academia, né? E ele pode dar aula de ginástica, ele pode dar aula de dança, pode dar aula de luta, pode dar personal trainer, pode dar aula coletiva, então pode dar funcional e várias outras coisas dentro da academia. Então, ele pode ser, inclusive... Bom, ele já é, né? O Paulo Afonso é um treinador de futebol, né? Exato. Então, ele pode ser um treinador de futebol, ele pode treinar um beach tênis, ele pode escolher um esporte que ele, né, domine para poder treinar. Basquetebol, vôlei, né? Acontece muito quando a gente, por exemplo, agora no início do ano, quando a gente entra, os alunos que estão entrando, normalmente a gente faz essa pergunta, né? Os alunos, por que você escolheu educação física? Sim. E quando você olha, mais ou menos 90% vai para a área do esporte. Porque eu gosto, eu jogo handball, jogo basquete e tal. Meu pai é professor. Eu gosto de malhar. Você já vê que ele já tem um biotipo. Então, ele já vem com essa experiência. Essa bagagem. Aí, essa questão também, o professor, ele pode, de educação física, ele pode atuar nas escolinhas, que a gente fala, na performance, ele pode ser preparador físico, ele pode ser fisiologista do exercício que a gente fala, porque os grandes clubes, eles precisam de ter esses especialistas que possam atuar, por exemplo, na recuperação desse atleta que teve um jogo, por exemplo, exaustivo, ele precisa fazer essa recuperação, esse treinamento muito específico, porque cada esporte tem um tipo de treino específico. Então, não é todo mundo que faz o mesmo tipo de treino. Então, por exemplo, se você vai fazer vamos supor aqui, vamos dar uma sugestão, só para você entender. Vamos lá. Se você vai fazer homens que entendem mais de futebol, mas eu gosto também de entender um pouquinho. Se você vai treinar um atleta numa lateral... dominando o futebol. Inclusive, tem seleções aí como o Corinthians, o pessoal do Flamengo, do feminino, inclusive, que está se destacando mais do que o masculino. Por exemplo, um treino de um atleta que joga numa lateral é totalmente diferente de um treino de um atleta que é um atleta de explosão, de contra-ataque. São potências, o outro é velocidade. Alguns então, são de perfis contenção, diferentes. Outros são de criação. Então, são treinos específicos para cada situação. O profissional de educação física é que consegue... Isso. Aí a gente fala que é periodização de treino. Qual que é a função? Por exemplo, eu não posso dar o mesmo treino para um atleta de basquete, para um atleta de vôlei. O movimento corporal dele é diferente, a biomecânica dele é diferente. Então, todos esses aspectos fisiológicos, biomecânico, anatomia do corpo, a gente estuda isso. A gente passa para os alunos. É lógico que a faculdade ela é uma base. Então, para você ser um excelente profissional, a gente tem que ter sempre essa reciclagem, buscar. Então, não é só específica, porque muita gente tem aquela coisa, professor de educação física é jogar bola na quadra para molecada ou ser um instrutor de academia. Não, você tem uma gama muito gigantesca de trabalho. Eu percebo que vocês dominam muito, assim, um pouco, tanto da enfermagem, quanto um pouco também da fisioterapia, né? Eu acho que algumas matérias vocês devem ter alguma coisa em comum, para vocês poderem dominar todos esses movimentos. Como é que você vai passar uma série numa academia para uma pessoa de 50 anos para uma pessoa de 20 anos, né? Então, já é uma estrutura óssea, né? Tem toda essa diferença, né? A gente flutua entre disciplinas voltadas a isso. Eu, como posso falar com propriedade que eu sou professor da
de atividade física para a terceira idade, a gente tem cada um tem suas particularidades, são situações. E a gente, como os profissionais, né, os atuantes, a gente tem que ter esse cuidado e ter anamnese, saber analisar a paciente. Por isso do esporte adaptado. Também, exatamente, também. É importante, Isso é bacana, assim, né? a gente falar que o profissional de educação física, ele tem um papel fundamental na questão da prevenção. Inclusive, eu estava falando isso ontem em sala de aula com meus alunos. Que bom. Porque a gente acredita que o que é mais barato hoje para o governo? Prevenir ou fazer o tratamento? A prevenção. Por isso que o curso, às vezes, de atividade, de coisa para prevenção é melhor. Então, quando você trabalha com um aluno dentro de uma sala, né, dentro de um laboratório, que lá nós temos vários laboratórios também, e você mostra para o aluno, olha, quando uma pessoa tem uma diabetes, o que acontece com o organismo dela? Por que na hora que eu for passar um treino para ela, eu tenho que saber qual horário que ela tomou a insulina, se ela toma, qual é o remédio que ela toma, por que ela toma esse remédio, uma pessoa que é hipertensa. Porque isso é importante, porque a gente não está falando só de fazer uma série de exercícios, a gente está falando de uma saúde da pessoa. E hoje, quando a gente entra, por exemplo, na terceira idade, a gente tem muitos idosos que o exercício, ele é um tratamento. Exato. Ele já não é mais só um bem-estar em si, mas ele é um tratamento, ele é direcionado pelo médico. E aí ele chega na mão de um profissional, tem que ser um profissional capacitado e habilitado para isso. Então, assim, não é somente, você vai fazer 3 séries isso aqui. Não, eu tenho que entender a fisiologia dessa pessoa, eu tenho que entender como que é a anamnese, que a gente chama, que é todo o perfil epidemiológico dessa pessoa, de doenças, qual a capacidade que ela tem física. A gente faz esses testes físicos também. E a gente pode fazer isso tanto no adulto, né, no idoso, no adulto, no adolescente e até nas crianças. A gente também consegue fazer, por exemplo, um trabalho dentro da escola com o professor de educação física escolar, por exemplo, fazer um levantamento de quais são as crianças que estão com obesidade, quais crianças têm dificuldade de desenvolvimento motor, no desenvolvimento cognitivo, por exemplo, quais crianças que têm está abaixo da linha de crescimento natural que ela tem que ter, que aí, por exemplo, ela pode estar anêmica ou ela pode estar anorexa. Então, tudo isso é um olhar do professor de educação física. A gente olha o ser humano como um todo, né? Mas aí entra em cada área. Educação, a gente olha faz um olhar diferente e o bacharel, um olhar também diferente. Mas os dois é educação física. E o bacana é que você consegue, em 5 anos, ter as duas formações. Então, a gente tem... O professor de educação física, normalmente, a maioria faz os dois. Por quê? Porque a gente sempre tem essa amplitude maior. Então, se eu consigo fazer, por exemplo, em 5 anos, as duas formações, para mim é melhor. É mais habilidade, mais capacidade que eu tenho no mercado de trabalho, mais empregabilidade também. Bom, então, além do serviço público na questão de concursos e tudo mais, que esse profissional tem essa habilitação também, o Estado, ele colocou à disposição já um curso profissional de educação física, curso de oficial para o profissional de educação física, o Corpo de Bombeiros. Hoje o Corpo de Bombeiros tem um quadro de professores de educação física que são oficiais. Exato. Isso foi muito bacana, eu achei muito bacana por parte do Corpo de Bombeiros, também da Polícia Militar, aproveitar esse profissional habilitado em educação física. Hoje ele é um oficial que ele trabalha na área de educação física com os militares, seja do Corpo de Bombeiros ou seja da Polícia Militar, coisa que isso não acontecia aqui dentro do nosso estado. O oficial mesmo que dava toda a prática de educação física, toda a parte de exercícios durante a formação do profissional policial militar ou bombeiro militar. E hoje não, hoje tem um profissional da área habilitado, como tem os médicos, tem os enfermeiros, também tem o professor de educação física hoje dentro das corporações. Abre mais um leque para mais um concurso público também, né, Paulo Afonso? Então, eu tenho uma experiência, até comentei com a Débora quando eu estava entrando, que eu passei no concurso da polícia antes de entrar. Bacana. Polícia de São Paulo. Uhum. E lá tem a escola de educação física Sim. da Polícia de São Paulo. E lá ela é preparada para formar os profissionais, porque assim, âmbito educacional e âmbito do bacharel são propostas diferentes. Uhum. E formas de atuar diferentes. E então, com você se enquadrando dentro do estilo e a proposta do ambiente, assim como na polícia militar, no bombeiro, você consegue se enquadrar e atender seu público de uma forma mais adequada. Porque, colocando assim, de certa forma, um professor de escola, ele não vai atender com tanta excelência, assim como um professor que foi formado dentro da academia da polícia militar.
porque são propostas diferentes, e isso é super bacana, essa fomentar essa situação, né? Ainda mais no nosso estado, que, querendo ou não é tão visado em relação a isso, né? Sim. Está sendo tendo mais propostas agora. Nós vamos perder você, então, para a Polícia de São Paulo? Então, olha, para falar bem verdade, as coisas estão muito boas aqui. Estão muito boas, né? Eu estou trabalhando com pessoas que eu admirava, sabe? Então, eu tô... Calma, pensa, raciocina, tô pensando, então, coloca na balança. Mas eu estou num momento muito bom aqui, para falar a verdade. Então, vamos ver. Quem sabe ele passa no concurso, vem aqui para Castilho, trabalha lá e trabalha aqui também. Exato. Não impede, né, professora? É verdade. Exato. Que bom. E o vestibular está aberto, professora, para Educação Física? Como é que está a turma? Está aberto, estamos com inscrições abertas. Pode acessar o site da AEMS, né, aems.com.br. E lá você faz a inscrição online e já pode fazer a prova também online, tá? Aí qualquer dúvida, pode também entrar em contato pelo nosso WhatsApp para tirar dúvidas, deixa eu pegar aqui certinho, para eu não falar errado. Enquanto você procura, deixa eu perguntar para o Paulo Afonso, como é que foi os laboratórios, Paulo Afonso? Inclusive a AEMS tem um ginásio, né? Para o pessoal já de Educação Física. Olha, lá, eu estava até pensando antes de vir aqui, grande maioria dos profissionais de Educação Física da nossa região foram formados lá. Sim. E lá não deixa a desejar em nada. A gente consegue, o âmbito ali do nosso campus, tem tudo que é necessário para a gente dar uma aula com excelência. Então, tem ginásio, tem academia, tem 3 quadras, tem campo. Então, a gente consegue atender todas as propostas que os professores, a demanda que os professores precisarem. Então, o curso, inclusive, de Educação Física teve uma peça fundamental durante esses anos também, que passou por lá e recebeu toda a formação dentro da área de Educação Física, que foi a Ruth, nossa campeã, né, olímpica de basquete. A Ruth era um fenômeno, né? Era minha amiga particular. E em determinado momento, Ruth, você não vai seguir seus estudos? Você quer trabalhar com projetos, você quer trabalhar com crianças, né? E você tem um nome tão lindo, uma carreira tão bacana, né? Mas está te faltando alguma coisa, não está? E aí, Ruth, então, foi procurar né, batendo cabeça, vai para lá, vem para cá. Ruth, é a área do esporte. Você não tem que ficar batendo cabeça aí, está entendendo? A gente tem uma faculdade aqui com excelentes professores, né? E você vai fazer o que você gosta. Tira seu curso superior e vai treinar a meninada no basquete, que é aquilo que você sabe fazer de melhor. E Ruth, então, pegou aquele caminho, né? E seguiu em frente. Na época, até a professora Valquíria também, quando estava viva ainda, grande minha amiga também, ela deu esse incentivo para a Ruth, né, na época, e aí a Ruth formou Educação Física, pronto, aí estava completa, né, campeã olímpica com formação na área de Educação Física e se formou na AEMS, olha só que bacana, né, então a AEMS teve aí esse momento também de glória, trazendo uma campeã olímpica, né, se concluindo ali o curso na sua faculdade. Então isso aí ficou marcado também para as faculdades AEMS, né? Infelizmente a Ruth perdeu a vida, né? Não conseguiu vencer, mas ficou marcado na história de Três Lagoas. E quantos outros atletas hoje de renome também que formaram Educação Física ali? Educação Física mais ou menos tem quantos anos, professora? 20 anos. 20 Esse anos, ano né? nós estamos completando 20 anos. 20 Desde anos. 2005 tem um curso e está 20 anos, então a gente sabe que a grande maioria dos profissionais que hoje temos em Três Lagoas e nas cidades vizinhas são formados pela AEMS, né? Com muito orgulho. É uma instituição com bastante prestígio, bastante qualidade, né? Estava falando da parte do poliesportivo, vou falar por conta própria, que eu não sou daqui. Tem 3 anos que eu moro aqui. Aonde eu me formei não tinha a estrutura que a AEMS tem. Então tem que ter piscina, né? Nós temos piscina, nós temos um laboratório bem grande de aulas coletivas de luta, ginástica, temos laboratório de fisiologia, anatomia, academia, a quadra toda fechada, poliesportiva, tem 2 quadras abertas, campo de society, pista de atletismo. Então nós temos toda uma estrutura além de biblioteca online. Então nós temos toda essa estrutura, né, para atender. Então, assim, a gente vê que... E vamos ter novidades para o ano que vem, que eu ainda não posso falar,
mas tem inovações especificamente para o curso de Educação Física, né, que a EMS está trazendo outras coisas, outras novidades para o ano que vem. Quem sabe outra oportunidade a gente veio aqui trazer essa novidade. Certeza. Né? Mas é importante saber que a EMS, ela investe, é um curso de 20 anos, né? Não é um curso que aconteceu 5 meses. Então, é estruturado, temos excelentes profissionais, excelentes professores. Né? Temos um professor lá que é o... Acho que é o que a gente, o pessoal, eu tenho muito orgulho de ter ele na nossa equipe, porque eu aprendo muito com ele. É o primeiro que chegou lá, o professor Francisco, Chico, né? Sim. Professor Chico. Está lá até hoje, foi o primeiro professor, desde o começo está lá até hoje. E assim, a gente vê como um professor para ficar... E ele que veio no ano passado. Então, professor para ficar todo também. esse tempo, porque realmente a instituição ali dá esse apoio, né? E tem essa credibilidade. Então, assim... O Chico é a lenda da educação física. Ele é... Todo mundo fala, professor Chico, conheço. E eu comecei a conhecer ele porque o pessoal começou a falar dele. Exatamente. Mas ele é, assim, um excelente professor, um excelente profissional, né? E esse é o nível dos profissionais, dos professores que nós temos lá. Paulo está chegando agora, né? E está, assim, fazendo um excelente trabalho também, porque a gente sabe que quando forma lá com a gente está formando os cria dos melhores, né? Cria ele e a turma. Bons profissionais. O Paulo Afonso, seja bem-vindo, tá? A esse mundo da educação física, agora também como professor. Ontem foi dia do professor, deixa eu estender já, né? Obrigada. Em tempo ainda, parabenizá-los, os professores, agora você com esse título também, né? Que você possa seguir em frente. E, olha, tem muito idoso, tem muita criança que vai precisar aí do seu ensinamento, dos seus cuidados, tá? Então siga em frente, que Deus te abençoe sempre. Continue esse excelente profissional. Muito agradecido pelas palavras e mais uma vez agradecido pela oportunidade de estar aqui. Dizer que é um privilégio estar trabalhando com a Débora, com o Chico. Um abraço pro Chico, pelo amor de Deus. E eu só tenho a agradecer. Ele cobra. Exato. Ele cobra. É o mestre. Então, é o mestre. A gente está... Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, o momento que eu estou vivendo. Então, muito agradecido pelas palavras, de verdade. Bom, ouvindo essas palavras de um aluno, é gratificante para o professor, né, professora Débora? Sim. A gente percebe o quanto que esses 4, 5 anos a gente forma. A gente não está formando só um profissional, nós estamos formando um formador. Quando você trabalha na formação de um professor, isso ainda é muito mais gratificante, porque você está trazendo, né, para a sociedade mais um professor, porque a gente não ensina só o A, o B ou o movimento, a gente ensina o social, a gente ensina o companheirismo, a gente ensina essa parte ética, que é importante, né, para o crescer dessa criança, desse aluno, dessa pessoa, como ser humano. Porque acho que, para mim, como professora, e eu venho de uma família praticamente toda de professor, minha família toda, a parte da minha mãe é professor. E é muito gratificante. Inclusive, ontem no grupo do WhatsApp, eu parabéns para todo mundo. Tal. Parabéns, eu tenho mais de 20 professores da minha família. Então, assim, é uma profissão muito honrosa, né? E a gente está nesse papel agora de formador, de professor. É muito honroso também você ver saindo pessoas para o mercado de trabalho, e aí você olha vários professores, várias pessoas. A gente tem algumas ações dentro da EMS, por exemplo, Semana Pedagógica, Joia, e a gente traz pessoas para trazer palestra para os nossos acadêmicos. Eu formei aqui. E todo mundo que chega, eu formei aqui, nossa, olha como que aqui melhorou e tal. E a gente vê a gratidão de você ver como que eles estão excelentes profissionais no mercado de trabalho, como eles estão crescendo, estão evoluindo, e a gratidão que eles têm também pela instituição. Então, é muito importante esse papel nosso como formador, e ainda mais como formador de professor, né, que eu acho que é uma das formações mais gratificantes que a gente tem. Porque a gente ensina, a gente ensina o outro a ser profissional também. Porque a gente ensina todas as profissões, né, o professor. E eu estou lembrando aqui agora que o profissional também de professor de educação física, ele pode ser árbitro também, né, de algumas rodadas. Meu sobrinho, por exemplo, com formação em mestrado em educação física, ele é árbitro tanto de competições de ginástica, quanto competições também de ping-pong, quando tem os jogos. Ele vem para cá na comissão de árbitros também para poder, né, trabalhar com a turma aqui. E a minha sobrinha, que é casada com ele, que é da área da dança.
né? Então tem uma escola de dança, eles têm também os bailarinos, as bailarinas, que é nessa área de dança também. Então é um grande leque para esse profissional, gigantesca, né? Bacana, então. Gigantesca. Professora, obrigado. E foi mês passado, né, que foi o dia do profissional, né, de educação física. Dia 1º de setembro, né? Olha só, então um dia bastante significativo para todos vocês. Obrigado pela presença. A gente que agradece. Quando precisar, estamos à disposição aqui, tá, para anunciar algum evento que vocês forem fazer, o seu projeto social que você estiver trabalhando também. Perfeito. Paulo Afonso, entre em contato com a gente, tá? Porque quando essas causas sociais, a gente sempre divulga por aqui. Perfeito. Tá joia?